Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, 8 horas, vou preparar aqui, vou convidar a Rochelle para entrar aqui com a gente. Rochelle, confirma pra gente se tu recebeu. Boa noite, pessoal. Bem-vinda, Carla, Cal, Jaque. Deixa eu colocar aqui para... Deixa eu ver aqui. Deixa eu convidar... Deixa eu ver aqui, tá dando um erro. Para mim convidar a Rochelle, só um pouquinho. Boa noite, Simone, Dian. Rochelle encaminhado ali para participar. Oi. Ah, agora deu certo. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Rochelle? A gente não tava conseguindo aqui, né? Mas deu certo. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Rochelle, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite Boa noite, para tudo estarmos bem? conversando aí. Tudo bom, Rochelle? A gente não estava conseguindo aqui, né? Mas agora deu certo, né? Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Rochelle, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite. Boa noite, tudo bem? Conversando aí. Tudo bom, Rochelle? Gente, então, bem-vindos à live Conexão Autista, Vivendo e Aprendendo em Família. Nós vamos hoje ter a honra de conversar com a Rochelle, né? Deixar que ela está presente para vocês, para nós conhecermos. E se vocês quiserem ir fazendo perguntas, a gente vai aí perguntando para a Rochelle. Vivendo e aprendendo em família. Temos muitas perguntas aqui na caixinha, Rochelle, e depois eu vou estar fazendo ao decorrer nossa presente. Então, agora, eu gostaria que vocês se apresentassem. Primeiro, quem é a Rochelle? A gente vai perguntando para a Rochelle.
vivendo e aprendendo em família. Muitas então, quem é a Rochelle? A gente vai conhecer a Tita, vivendo e aprendendo em família. Muitas Oi, gente, vocês me Oi, escutam? Melhorou? sim, tu tá me ouvindo? Sim. Tá, beleza. É que no celular tu tá preto pra mim. E aí no computador tu tá aparecendo, tá um troço louco aqui, mas tudo bem. Tá certo. Gente, vocês me escutam agora? Resolveu o som? Gente, vocês me escutam? Sim, tá me ouvindo? Tu tá me Ai, ouvindo? perfeito, então. Tá, tá, Gente, então vamos lá, beleza. então. Rochelle, por favor, É que no se celular apresente tu para tá nós. preto pra Quem mim. é a E Rochelle? aí no computador tu tá aparecendo, tá um troço louco aqui. Então, assim, ó, pra Tá certo. iniciar essa live, Agora, resolveu o som. eu quero relembrar que a gente está fazendo em prol da AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Rochelle, por favor, se apresente para nós. Quem é a Rochelle? Então, assim, ó, para iniciar essa live, Agora, resolveu o som. eu quero relembrar que a gente está fazendo em prol da AMA. Ai, meu Deus, caí. Oi, estão me Oi, eu tô te ouvindo? escutando. Tá. Eu não tô te vendo aqui, mas tá valendo. Tá. Rochelle, eu acho É que um você troço. só baixa o som da volta porque ele tá voltando o som, porque tá Tá. sincronizado Tá, não, do agora eu celular. já consegui me organizar aqui. Tá Tá. certo. Então, assim, ó, lembrando que a live aqui a gente está fazendo em prol da AMA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, que está precisando de doações ali em Novo Hamburgo, do Tia Isso. Cole de Pelotas, que é o abrigo para PCDs lá em Pelotas, das enchentes, tá? E eu também quero fazer um pedido, e depois eu vou fazer uma publicação, que eu tive um colega muito querido lá da TV, que já tem uns 50 anos de história lá dentro, da TV pública, que é o cinegrafista, o Índio, tá? Ele é um ícone da TV gaúcha e ele perdeu a casa dele no bairro Niterói, em Canoas. Então depois eu vou fazer um stories lá, informando sobre esse Pix solidário também, tá bom? Isso. Bom, gente, para Então, quem está entrando agora, né, sejam todos muito bem-vindos à live, né? O projeto surgiu em, em prol, né? Para a gente poder conversar, na verdade, né? E entender a maternidade atípica, né? A maternidade, ela já é um desafio por si só. A maternidade atípica, ela é redobrada as responsabilidades, né? Então, e ninguém melhor do que as famílias, ninguém melhor do que as mães para poder falar dos seus filhos, para poder falar do seu maternar, né? Então, hoje nós temos a Rochelle, que é mãe atípica, e primeiro agora, então, ela, né, colocou que nós estamos apoiando e ajudando hoje nessa live a AMA e o Te Acolhe de Pelotas. Então, Rochelle, por favor, se apresente para nós. Quem é a Rochelle? bom, a Rochelle é mãe atípica do Caetano, de 8 anos, e do Caio, de 7 anos. Também sou produtora de televisão, também sou atípica, e tô aqui para dividir um pouco da minha história, da minha experiência maternal com vocês. Essa é a ideia da live, né? E tô aí para responder questionamentos, o que que vocês gostariam mais de acompanhar sobre a minha trajetória. Que ótimo, né? Isso é. E Rochelle, então me conta para a gente um pouquinho. Você se descobriu atípica? Qual que é o seu diagnóstico? Antes ou depois do diagnóstico dos meninos?
Eu descobri o meu diagnóstico depois de descobrir o diagnóstico do Caetano e o Caio. O meu é mais recente, tá? Eu tenho tripla excepcionalidade, até nível de suporte 1 com TDAH e altas habilidades de superdotação, que é igual ao Caetano, o meu mais velho, de 8 anos. E o Caio, o meu segundo filho, ele é dupla excepcionalidade. Ele é TEA1, nível de suporte 1 com altas habilidades de superdotação. Então, a minha trajetória típica é como eu explico, né? Ela começa muito antes de eu realmente ter os diagnósticos dos meninos. Para começar, eu tive que enfrentar uma endometriose durante 3 anos, porque eu não consegui engravidar do Caetano. E foi bem difícil, eu passei por um momento muito crítico, assim, de não acreditar, de ficar numa depressão. E aí eu resolvi que ia fazer uma fertilização in vitro, em abril de 2015. E aí eu tinha deixado para esse mês, para o ano seguinte, falei lá para o médico, disse assim, não, eu vou começar a correr. E aí eu já estava correndo, feliz da vida, e eu fui participar de uma prova, e era de noite, na orla, e eu me senti muito pesada, muito estranha. No outro dia eu fui parar na emergência, resultado. Eu estava grávida de 5 semanas, correndo, e nasceu o meninão Caetano, em novembro de 2015. E até os 2 anos, tudo certo, tudo dentro do esperado. De repente, o Caetano parou de falar, com 2 anos. E junto veio uma epilepsia, muito sutil, Olha. assim, Uhum. mas percebível, porque ele ficava alguns segundos com o olhar perdido e não respondia. Uhum. E aí começou a surgir alguns comportamentos, de tu chamar ele não responder, dele ficar super concentrado falando sozinho e enfileirando os carrinhos. E aí essa questão da epilepsia nos levou a fazer um tratamento com psicóloga e fono. Mas no primeiro momento não era autismo. Ele não fechava todos Todos os critérios. as características, isso, para entrar no espectro. Aí, com 3 anos e 1 mês, nunca vou esquecer, eu estava preparando um lanche para ele, ele passou muito tempo assistindo aquele filme do McQueen, e ele parou atrás de mim e disse assim, eu sou a velocidade, eu sou a velocidade. E depois disso, o Caetano engrenou e começou a falar. Hoje ele é um tagarela que eu às vezes preciso assim, filho, por favor, agora deixa a mamãe falar, tá? Ele fala muito. E feito isso, veio a pandemia, e aí, como fica em casa, não vai para a escola, Sim. eu comecei a notar o Caetano um pouco mais irritado, mais agressivo, e ele retorna para uma escola nova e ele tem um comportamento que não condiz com o padrão do esperado em relação às outras crianças. Ele não seguia muito as regras, fazia as coisas que ele queria, não conseguia acompanhar. Fomos novamente para uma neurologista que então detectou que ele tinha, laudou que ele tinha TDAH. Sim. Iniciamos então terapia com psicólogo de novo, medicamentoso, e o Caetano deu uma melhorada. E nesse Mas tinha alguma coisa. momento já tinha a pré. No caso, ele não fechava para o TEA com todos os Não. critérios, De mas novo, já eu fui tinha a lá, ele tinha epilepsia 5 anos, e junto o TDAH. o TDAH. E de novo eu voltei lá, não é autismo, é só TDAH. Uhum. Mas tinha uma coisa comigo que não estava certo. E eu lembro que quando eu recebi esse diagnóstico do TDAH, eu sofri muito mais do que quando eu recebi o do autismo, porque eu acho que o autismo parecia que eu já entendia que era, mas ninguém confirmava. Sim. E o TDAH, nossa, eu sofri muito, assim. Mas aí tudo bem, a gente conseguiu se organizar e trocamos de neuro, e esse novo neuro disse assim, não, vamos fazer um psicodiagnóstico, que é uma avaliação super importante, né, quando se tem dúvida.
E aí o Caetano fechou o diagnóstico pro TEA nível de suporte 1 com o TDAH, Como comorbidade. como O que é bem comum, comorbidade. né? Isso, Que é comum, né, Rochelle, no autismo. Geralmente o autismo ele não vem sozinho, né? Ele sempre vem não, com alguma questão junto, né? alguma Vem questão. o combinado, né? Vem sempre uma comorbidade. E nada melhor Isso, do que os pais, que nem tu colocaste, né? Ah, eu vi que não estava certo, eu vi que não era, que aquele diagnóstico que trouxeram para o meu filho não era exatamente aquilo, né? Eu conheço meu filho, não é isso, tem mais coisa aqui, né? O quanto é importante esse olhar da família, né? isso. É muito importante esse olhar, esse acolhimento, né? Para entender o teu filho, abraçar ele, enfim, e poder dar esse suporte, né? Enquanto criança e quanto mais precoce, melhor, né? Uhum. Aí o que que aconteceu? O Caetano começou a ter dificuldades na escola, né? Ele demorou para ler, escrever, que no fim do primeiro ano tu já espera que tenha um encaminhamento melhor, com ele só foi acontecer na metade do segundo ano. E quando ele entrou no segundo ano, mesmo ele não conseguindo ler e fazendo algumas atividades e avaliações, a partir da metade do segundo ano, de repente, bum, o Caetano parece que saiu de dentro do armário e academicamente ele começou a ir super bem, sabe? Nas disciplinas, nas avaliações, nas provas, mesmo com o monitor, com a T acompanhando, a professora, toda aquela estrutura de suporte que ele tinha, não só da família, como dos terapeutas e da própria escola, né? Que sempre isso funcionou muito bem com a gente, desde que nós fomos para o Colégio João Paulo I, aqui, a Unidade Praia de Belas, a gente sempre foi muito bem recebido enquanto família típica, os meninos com muito suporte, muito apoio. E aí a gente realiza, então, no final ali do segundo ano, ano passado, uma nova avaliação com o Caetano, um novo psicodiagnóstico. E a gente descobre algo que até me surpreendeu, de ele ter altas habilidades de superdotação, que também não é fácil, tem muitas Não. questões, assim, principalmente sensoriais, mais sensível, mais intenso, enfim, várias características misturadas com o TDAH e com o TEA, dá uma confusão. É importante a gente falar sobre isso, né, Rochelle? É, Porque todo mundo, a grande maioria das pessoas tem a visão de que altas habilidades e superdotação é algo incrível, maravilhoso, excepcional, né? Mas, no entanto, tem os dois lados. Sim, tem uma questão acadêmica que ele vai conseguir, né, superar com uma maior facilidade, mas, no entanto, questões sensoriais, questões alimentares, muitas vezes, né? isso, Que muita precisa seletividade de uma alimentar. atenção muito grande, né? Porque tem uma debilidade bem significativa junto. Conta um Até pouquinho pra gente porque, como que é o Caetano nesse sentido. até porque, assim, ó, nas questões das altas habilidades, o Caetano, ele tem destaque em 3 áreas, Uhum. tá? Que é a criatividade. Ele sempre foi muito criativo. Na questão de montar um Lego, por exemplo, ele não segue o passo um, passo 2 de como se montaria um Lego. Ele vai lá e cria o Lego dele. Ele dá uma vida para esse brinquedo e ele cria uma história em cima disso, Uau. sabe? Por exemplo, ele inventou um Lego que era um carrinho que tinha asas, que carregava água, galões de água, e viajava para levar água para o deserto para as pessoas que não tinham para beber. Olha só. Olha Então aí. ele A é super imaginação criativo. foi. Isso. Outra coisa, o Caetano, outra característica dele é a liderança, sabe? Uhum. Ele toma a frente para alguma questão, ele consegue conduzir aquilo em que as pessoas se envolvem com ele e vão atrás dele, tá? Isso acontece até aqui em casa.
Ele domina eu, o Caio e o Kleber aqui, ele que a gente vai em função dele, né? Vamos fazer isso e aquilo. Uhum. Super líder. E a, o, mais pro lado lógico-matemático, assim, é Uhum. o destaque dele, assim. Então, esses três, então quer dizer que outras áreas ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque altas habilidades não quer dizer que é um gênio em tudo e que vai se destacar em tudo, vai ter algumas Uhum. questões, né, emocionais, de ansiedade, de intensidade, né? Uhum. Muitas vezes a questão sensório-motor, né? Sei lá, o corpo é de 5 anos, mas a cabecinha tá lá de 8, 9 anos, né? Então uma coisa é Uhum. incompatível com a outra. Tô dando um exemplo, assim, tá? Que é sobre excitabilidades, assincronias, enfim. Eu não sou especialista na área, mas Sim. assim, falando por alto, mais ou menos como funciona altas habilidades. Então ele tem esses destaques, mas, por exemplo, agora ele andou se puxando bastante em português, em inglês, ele tem estudado por conta, assim, aprendido várias coisas por vontade dele. E o TDAH é aquela questão que, junto com o TEA e mesmo outras habilidades, assim, tem a questão do hiperfoco. Já o TDAH e o TEA tem a questão da impulsividade, que ele às vezes tem que dar uma segurada, né, para não sair Já. atropelando tudo. Uhum. Isso. Questão de crise existe, tá? Ele eventualmente, perdeu uma coisa, não achou, parece que vai começar, e tu tem que dar sempre um apoio para conseguir achar onde é que tu deixou, tu não lembra, vamos Uhum. procurar junto. Aí ele se acalma, retoma, a gente acha e tudo bem. Mas já tem uma maleabilidade maior, por exemplo, a rigidez me parecia que era bem rígido e eu já noto uma flexibilidade um pouco melhor nele. A Uhum. questão é que o Caetano, a- a- na previsibilidade, eu tenho que prever o mês inteiro para ele. Uhum. Tipo, tal dia nós vamos viajar, tal dia, não sei o quê, quando é que vai ser as provas, quando é que nós vamos estar de férias. E o Caio eu já tenho que ir um pouco mais tranquila, porque ele é um pouco mais ansioso, tá? Eu tenho que avisar a semana, o mês inteiro, assim, já. Já é Então muito eu tenho que fazer as para ele coisas. assimilar. E isso, porque ele já se assusta um Já se pouco, assim. desorganiza, E né? Já não é no mesmo tempo. já tem que ficar esperando aquilo, e aí falta tanto para acontecer, sabe? Então, Uhum. tenho que ir devagar. E o Caio, eu descobri que ele tinha esses diagnósticos, porque quando eu resolvi procurar o canabidiol para o Caetano, que o Uhum. Caetano só usava psicoestimulante e ele estava completamente desorganizado, só tratando o TDAH com isso. Tava desesperador, assim, no final ali de 2022. Início de 2023 não tava fácil. Aí nós Uhum. fomos para uma outra neuro que prescrevia o canabidiol. Ele tinha um caderno totalmente desorganizado, as coisas dele totalmente desorganizada. E quando a gente entrou com essa medicação, mesmo usando o psicoestimulante para o TDAH, em um mês a gente já viu uma diferença no Caetano. O caderno dele começou a se organizar, a gente começou a entender a letra dele, a gente começou a entender o que vinha da escola, porque até essa comunicação Uhum. ficou complicada. E olha só, E e isso quando mesmo ele sendo a, né, tendo altas habilidades, né? isso, para tu ver, né, que a parte E linguística a dele não é parte tão. é importante a gente sempre colocar, ressaltar essas questões, né, Rochelle? Para a gente não ter essas comparações, né? E o quanto tu Isso. pode ver isso dentro da tua casa. Porque tu tem dois, né? Dois É, totalmente diferentes, praticamente com o mesmo diagnóstico, moção, água e vinho. água e E vinho. é isso que a gente precisa que todo mundo entenda que o diagnóstico de autismo, ele vai para ser diagnosticado, né? Ele precisa atingir determinados critérios. Mas, no entanto, cada criança é única. Porque como o autismo ele é um espectro e ele vai
em cada criança atingir uma área diferente, de uma intensidade, de uma forma diferente, nós nunca encontraremos dois autistas iguais. Dois irmãos, Sim, né? dois E são totalmente irmãos diferentes. muito diferentes. Tanto que daí quando eu fui nessa nova neuro que prescreveu o canabidiol pro Caetano, eu tive que levar o Caio junto, porque eu não tinha com quem deixar. E eu sempre achei que o Caio fosse típico, porque ele não teve atraso de fala, ele não tinha nenhuma questão que pudesse me fazer pensar, assim, que tinha alguma coisa errada, mas ele sempre foi muito sensível a barulho, e só depois tu começa a se dar conta, né? E aí, saindo do consultório, ela disse, olha, temos que olhar o Caio também, porque tudo indica que ele pode ter o autismo nível 1, mais leve e tal, e altas habilidades, pelo que a gente está conversando e tal, e pude perceber. Aí eu fiz uma avaliação e ele fechou essas Os condições critérios. e os critérios, isso, dupla excepcionalidade. Uhum. E aí, o Caio já, desde o Jardim B, por exemplo, ele já lia, já criava textos, né, desde os 4, 5 anos já tinha esse domínio que é mais a linguística, Uhum. né? Mais Diferente do facilidade, Caetano, também né? diferente do Caetano, mas criativo, Uhum. mais para esporte, né? Então, uma grande diferença entre os dois. Só que o Caio é mais na dele, sabe? O Caetano hoje, ele chega e ele socializa. Antes, por exemplo, ele chegava e dizia assim, oi, eu te amo você, para começar a socializar com alguém. Mas isso é uma forma não adequada. Sim, né? Hoje, ele socializa de uma forma adequada e ele tem mais facilidade de comunicação, de chegar na pessoa e conversar do que o Caio. O Caio chega, observa, tem mais filtro, né? Espera. Depois que ele se sentir mais à vontade, é que ele dá uma soltada. E aí ele vai, né? E na escola super bem, não tem nenhum prejuízo acadêmico, né? Tá indo super bem, tá no segundo ano. Que ótimo. E a partir daí eu resolvi ir atrás do meu diagnóstico. Porque Uhum. até então eu tinha TDAH, quer dizer, tem. Uhum. E fazendo a avaliação aqui, avaliação ali, apareceu, né, altas habilidades, apareceu o autismo, e Uhum. eu sigo em acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim, o que é necessário fazer agora. Uhum. As E terapias, né? isso. Psicológico há muito tempo eu faço, né? E tô com acompanhamento, enfim. Assim, já não é tão novo para mim, porque eu já venho lidando com isso em função dos meninos, então encontrar o meu também não foi tão difícil, né? Porque aí tu começa a Já sabia observar o ele e pensa processo, né? assim, tá, mas quando eu era criança era assim, Uhum. né? Aí o meu marido às vezes, mas quando eu era criança também tinha uma questão assim, né? Então a gente começa a se enxergar nos nossos filhos. E aí Eu tu acho quer que a gente saber, né? começa a Tu analisar, quer né? entender isso. E ver assim, bom, eu me vejo nessas características do meu filho, eu me vejo nessas características, né? E como a Isso. gente sabe que o autismo hoje, o que a ciência nos traz, que ele é grande, a maior parte, né, a percentual ele é genético, né? Ele é genético, 81% vem do pai ou da mãe ou do próprio gene da criança, né? Da combinação dos pais. Então a gente começa a se analisar, querendo ou não, né? Tu começa a, a ver isso, né? Isso. E daí então tu chegou ao teu diagnóstico, então. Isso. Isso aí cheguei ao meu diagnóstico, né? Eu. O que não foi assim tão novidade para mim, porque, Uhum. como eu disse, eu já vinha lidando com as três questões em função dos meninos, né? E sempre acreditei muito no potencial deles, né? Mais do que olhar para o diagnóstico, eu sempre pensava assim: não, ele não conseguiu agora, mas ele vai conseguir.
depois, porque tá dentro dele, sabe? Eu acredito nessa força que ele tem lá dentro. Cada um deles com as suas dificuldades, as suas demandas, as suas necessidades, e sempre tentando, assim, manejar aqui, manejar ali, né? Alguma coisa não ficou clara, não ficou bem. Vamos sentar, vamos conversar, vamos mostrar, né? Tentando esclarecer sempre uma questão ou outra, até porque, assim, às vezes tu não consegue evitar uma crise, mas às vezes há manejos de como conduzir uma coisa e outra para que ela, ou se ela vai acontecer, pelo menos que ela não fique tão exacerbada, né? Uhum. Que ela não seja com uma maior intensidade, né? Isso, com maior E o como é intensidade. importante essa tua fala, né, Rochelle? Eu sempre acreditei que eles fossem capazes, que eles podem não estar fazendo agora, mas em algum momento sim eles irão fazer. Isso eu, né, acredito muito que é a essência, né? Nós devemos sempre acreditar nas nossas crianças. Elas podem sim ser capazes de fazer tudo dentro das suas condições. Se ele não faz neste momento, com as terapias, com o aprendizado, com o passar do tempo, ele pode sim adquirir essas habilidades, né? Pode se moldar para que ele consiga. E acreditar neles, eu acredito que seja grande a maior eficácia, porque ninguém melhor do que os pais para acreditar nos seus filhos. Porque se nós não acreditarmos nos nossos filhos, quem que vai acreditar, né? Sim, é a família, é o pai e a mãe, porque se tu for pensar, eu fui receber o diagnóstico do Caetano com 5 para 6 anos, né? Uhum. E o Caio praticamente 6, 7 anos. Então, assim, aquele período que tu pega entre 0 e 3 anos, que é o mais precoce possível das intervenções começarem, Já tinha passado. eu já não peguei elas completas. Eu peguei, assim, uma fono, uma psicóloga, porque ele parou de falar, mas não era autista, né? Uhum. Mas sempre aquela pulga atrás da orelha. Aí para tudo, vem pandemia, fica sem nada. De repente começa a aparecer outros comportamentos, outras questões, né? Crises. Aí vai para a escola, não acompanha a escola, tá muito diferente do esperado, e aí aparece outro diagnóstico. Aí começa tudo de novo com outras terapias. Então, assim, eu fui indo aos poucos, né? Mas eu Sim. sempre acreditei que seria possível ele chegar, o Caetano e o Caio também agora, onde a gente tá. Não é Uhum. fácil. Esses dias eu tive alguns episódios assim um pouco complicados aqui, mas aquela velha história. Paciência, senta, dá colo e seja escuta. Perfeito. Se ele tá afim de falar, deixa que ele fala. Se ele não quer e precisa de um tempo, não insista. Mas eu dou muito colo, sabe? Dou Uhum. colo, dou beijo, abraço. Às vezes uns não querem, fazem assim pra mim, limpam. Tem aqueles Isso. momentos que não querem toque Uhum. e tudo certo. Ou tento tirar aquele hiperfoco onde tá, que eu vejo que tá demais. E tento puxar para, vamos montar um quebra-cabeça, vamos ler um livro, vamos fazer uma caminhada, vamos dar um passeio Uhum. de carro. Ah, vamos lá em tal lugar brincar, não sei no que eu sei que vocês gostam. Pra quê? Já muda tudo. Às vezes eu não consigo também, né? Às vezes Uhum. é a E coisa tá mais tudo bem, intensa. né? E tá tudo bem. Questão da seletividade alimentar. Eles tinham bastante. Teve uma época que o Caetano só comia arroz e feijão, depois outra época era só massa. E agora mistura tudo, daí já entra um peixe, já entra um brócolis, já entra uma beterraba, já entra um molho não sei com que, outro molho não sei o que lá. Esses dias comeu frango, comeu um pedaço de carne, que a carne ele não é muito a praia dele. Fruta é um pouco mais difícil, o Caio já é mais a fruta, né? Enfim, aos pouquinhos a gente vai conseguindo, mas já melhorou bastante.
E as questões sensoriais, a gente tem trabalhado muito nas terapias, principalmente com o TO, assim, eu já vi um baita ganho, do tipo assim, a gente ir para uma festa infantil que tinha bastante gente, até barulho, assim, e nós deixarmos os dois lá, e a gente conseguir dar uma volta ali durante 2 horas, que era o tempo da festa, né? E voltar mais pro final ali, quase que o parabéns, e eu ainda consegui comer uma torta, Ótimo. né? No final. Então foi super gratificante, porque o ano passado eles iam para as festas ali mais pro meio do Uhum. ano com os ATs junto. Porque eu e o Sim. Kleber ia e um aproveitava, o outro só queria ficar grudado com a gente, Uhum. o outro tinha medo, não sei do que, o outro entrava em crise, que não sei o que, era muito barulho, muita Muito gente, muita luz, estímulo. muito estímulo. Deu, aí, quer saber? Eu e o Kleber não dá mais. Aí falei Uhum. com os ATs, né? E eles começaram a ir de carro com um dos ATs que dirige e tal, e em 4. Era aba festa que eu dizia, né? Aba festa. E foram 6 meses assim. E aí a gente começou a ter umas festas agora e eles já ficaram sozinhos, assim, já tá mais funcional, né? Tem mais algumas para acontecer agora. Uhum. Então, mais ou menos isso. Teve uma época que eu também, até não comentei na live de domingo, que eu usei óleos essenciais, que ajudou bastante nessa questão da seletividade alimentar Uhum. e nessa questão do foco, atenção. Até eu tenho um contato super legal, se alguém quiser, Uhum. depois posso passar. Foi uma Sim. época bem interessante e foi super funcional também. Que é a da Ah, Cris. o quanto é importante a gente entender esses processos, né, Rochelle? Que nem tu É, colocou que tu estava angustiada, que tu via que não era, né? Que tinha alguma coisa de errado, que ele não seguia. E primeiro na questão da alimentação, né? Ele só comia arroz, feijão, depois ele aceitou colocar massa, depois ele aceitou misturar tudo. E isso a gente vê muito nas nossas crianças, né? Que esse é um dos fatores que eu acredito, tanto quanto mãe, né? Não sou mãe atípica, mas sou mãe típica, que é uma das coisas que nós, pais, ficamos mais preocupados, né? Com a parte de sim. alimentação, né? E tem uma pergunta até aqui na agora que a Simone colocou sobre a alimentação. Em qual idade que mudou? Como é que foi esse processo de mudança na alimentação dos meninos? Então, eu comecei a ter um apoio de uma Nutri, tá? Uhum. E junto com o TO foi super interessante, porque se trabalhou as questões sensoriais e a tentativa de introduzir novos alimentos. E aí, isso do ano passado para cá. Uhum. Junto com os óleos essenciais também, que foi super interessante. Então, tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo, assim, entre 6, 7, 8 anos. O Caetano e o Caio também nesse período. Foi agora, Os gente. dois, assim. De um ano e pouquinho pra cá. Não, não faz Uhum. muito tempo, não, né? Não Entendi. faz muito tempo. E vai. Tipo, o Caetano não Em... comia doce. Ele não Até os comia sete doce? anos, o Caetano não comia doce. E o Caetano agora começou a comer doce, né? E o Caio sempre foi um formigão, assim, tem que dar uma controlada. Mas o Caetano não comia doce. Nada, Hum. nada, nada de Ah, doce. na nossa caixinha lá, né? Vamos responder algumas perguntas da caixinha, mas algumas tu já respondeu, né? Que uma das Uhum, primeiras perguntas foi que eu acho que é a principal dúvida muitas vezes, que qual foi o primeiro sinal que te fez ver que seus filhos tinham autismo, né? Que um dos meninos foi o parar de falar, né? Ali que tu isso. colocaste. Tem mais algum sinal que tu tenha observado no Caio e no Caetano que te fizeram? Assim, o Caetano, ele não teve, por exemplo, aquele andar na ponta dos pés, sabe? Uhum. O flapping dele não era aquele flapping tradicional, assim, ele fazia isso aqui, sabe? Mas eu achava bom, tá vibrando, tá feliz, né? Uhum. Essa coisa de organizar os carros, eu achava que, bom, ele deve ser um menino que é super organizado, mas não, ele estava enfileirando os carros.
Eu chamava, ele não respondia, eu chamava, ele não respondia, aí de repente parou de falar e de repente começou a aparecer a epilepsia, né? Uma crise de ausência, assim, do olho dele ficar fora, assim, por uns 5, 10 segundos e voltar. Foram os primeiros sinais Uhum. que me chamaram a atenção. E o Caio foi bem mais difícil, porque para mim ele era típico. Não tinha nenhum sinal, assim. A única coisa que me chamava a atenção dele é que ele era muito sensível ao barulho e muito sensível a qualquer coisa, sabe? Assim, qualquer coisa ele chorava, qualquer coisa ele, né? E assim, uma dificuldade maior logo depois da pandemia, eu pensei que fosse a pandemia, de socializar. Uhum. Aí sim, eu já, depois que eu fui nessa médica com o Caetano, ver a questão do canabidiol, e eu comecei a me dar conta de algumas coisas. Uhum. Mas o Caio foi tão mascarado, o autismo dele, que hoje eu poderia pensar que talvez o que mais se sobrepõe é as altas habilidades do que o próprio Uhum. autismo dele, mas ele tem. Então, assim, ele tem um processo de socialização que é mais demorado, para ele engajar demora um pouco mais, ele prefere fazer mais sozinho as coisas, mais na dele, mas ele já deu um salto, assim. Eu já tenho feedbacks que ele tem interagido mais na escola, tem socializado mais, atividades em grupo, tem participado mais nesse ano, né? Porque ano passado estava um pouco mais difícil, todas essas questões de socialização dele. Então era o que mais pegava, né? Então eu já comecei a receber uns feedbacks bem melhores esse ano. Juntando nessa tua fala desses feedbacks, né, que já tá melhor, tem uma pergunta na nossa caixinha que é com que idade os meninos começaram a fazer terapia e quais são as terapias? Tá. O Caetano, quando parou de falar, ele fez fono e psicologia aos 2 anos. Tanto que, assim, quando ele chegou nos 13 e pouco e voltou a falar, ele já não tinha nem troca. Nunca aconteceu troca com ele. Um vocabulário bem robusto, assim, sabe, até. E sempre novas palavras, né? Então, hoje ele é um tagarela. E depois disso veio a pandemia, aí ele volta então com os diagnósticos de TDAH e eu tô só com psicóloga e psicopedagoga. Dali um pouco ele já é autista, eu já tenho TO junto, já tenho ABA, e é o que eles fazem hoje: terapia ocupacional, análise do comportamento aplicado, psicopedagogia e psicologia. E eles fazem judô também, tá? É o Ótimo. esporte que eles estão praticando, e antes eles praticavam natação, tá? Um tempo eles praticaram natação, agora estão com judô. E o Caio é a mesma coisa. O Caio nem tanto a psicopedagogia, alguma outra coisa, porque ele teve um período ali que tudo eu faço sozinho. Ele não queria assim nem ajuda para fazer trabalho ou algum tema dele, então tu nem conseguia chegar assim, mas ele se resolvia. Só que isso, se tu vai trabalhar em equipe ou grupo, é um pouco difícil, né? Porque acaba É. ficando sozinho, fazendo tudo sozinho, e aí aos poucos E a gente foi como a conseguindo mudar esse ano. socialização no autismo ele é uma das características bem presente, né? Isso a gente precisa É. ficar atento. Ok, que ele consegue dar conta de todas as demandas, mas, né, a gente precisa que Ele é só ele uma faça essa criança, né? troca, né? É. E assim, aqui em casa, baixa tolerância à frustração era o bicho-papão, né? Uhum. Os dois. E o Caetano já tem uma flexibilidade bem maior a isso. O Caio recebeu algumas notas essa semana. Eu pensei, bom, né? A primeira rodada de avaliação ele foi super bem. Aí eu já esperando umas notas mais abaixo, pensei, vai dar uma desregulada. Aí recebeu as notas, veio me abraçar e disse: Mamãe, tá tudo bem, não sei o quê. Olhamos as notas, ele ficou tranquilo. A gente parabenizou ele, não insistiu muito em falar sobre prova e questão nada. Uhum. E eu levei isso pro grupo da terapia. Eu disse: Gente, olha, veio as notas mais baixas, mas ele encarou numa boa. Hoje ele foi na psicóloga, na Débora, que acompanha ele.
e tudo tranquilo, sabe? Então, assim, é receber aquilo, dizer que tá tudo bem e também não ficar insistindo muito, sabe? Se tu entrar no Ótimo. mérito de que não sei o quê, aí já é demais para ele. Então tem um É limite. respeitar o É momento dele, respeitar. né? Isso. E junto disso, né, a gente pode colocar uma outra pergunta aqui da caixinha, que uma mãe pergunta assim: como que foi o processo na escola? Estou com uma briga. Então, Hum. como é que foi o processo dos meninos? Eles tiveram um atendente terapêutico, eles tiveram um auxiliar de sala? Como é que foi esse processo e como é hoje ainda esse processo? Então, assim, ó, eu tava numa escola que aí eu não tinha nem diagnóstico, tá? E aí o Caetano foi diagnosticar. Eu digo, não, essa escola não é pra gente. E a gente começou a olhar outras escolas, mas assim, não sabia para onde ir. E eu lembro que chegou dezembro e o Caio disse assim: mamãe, a gente tem que ir lá para João Paulo, a escola que estão construindo ali perto do Inter, a gente é colorado. Vamos para lá, porque lá todo mundo vai aceitar o Caetaninho, vai dar tudo certo. Caio, mais novo. Voltei eu lá na escola, que a gente tinha olhado ela quando estava construindo a escola. Cheguei lá e disse, diretora, é o seguinte, a gente tem vaga, isso já era fevereiro daí, e ele, as férias inteiras falando, eu, tem vaga ainda, porque os meninos querem vir para cá. Tem, aí eu disse assim, olha, um dos meus filhos tem TDAH e provavelmente a gente vai investigar se não tem autismo, né? E ela, não, tudo certo, venham para cá. Aí o Caio entrou no Jardim B e o Caetano no primeiro ano. E logo que eu recebi o diagnóstico do autismo, já com o TDAH, logo em seguida a gente já teve monitor. E no ano seguinte eu já tive apoio para ter o AT em sala de aula, que vai toda quarta-feira, tá? Mas Uhum, como que se deu essa construção? A escola era uma escola nova. Assim como a gente, e com os terapeutas que vinham conosco, a escola também foi pioneira em inclusão, tá? Assim como para a gente também foi. uhum, A gente é muito acolhido, mas assim, eu não saí brigando com ninguém, batendo de porta em porta. Eu cheguei lá e disse assim, uhum, diretora, vamos conversar? E busquei um diálogo, eu e meu marido. E a escola nos acolheu. Então, assim, eu sei que às vezes não é fácil, que tem muitas escolas que o processo é um pouco mais difícil, mas ali na João Paulo, os meninos têm material adaptado, a psicopedagoga, quando precisa e é necessário, chama para reunião, conversa com as professoras, com a coordenação pedagógica. Os meninos participam dos passeios, nunca foram deixados de lado. Eles participam desde que entraram lá das festas da escola, das apresentações, dos eventos. Eles participam de tudo. Eles nunca foram excluídos. Inclusive, os próprios colegas, sabe? Tanto os do Caio quanto os do Caetano e as famílias sempre nos acolhem. E aí é o que eu digo. Acho que mais do que a gente é típico ser acolhido, eu quero acolher, sabe? uhum. Eu quero trazer os típicos para perto de mim e dizer: vocês também têm colo, porque a inclusão é para todos nós, sabe? Então eu já fico Exatamente. pensando que em vez de eu brigar assim e insistir que eu tenho que ser incluída porque sou típico, ok, é minha bandeira, vou lutar por isso, tenho direito, tá tudo certo. Mas, gente, eu acho que tem que buscar o diálogo, sabe? Tentar trazer os típicos para perto da gente. Principalmente aqueles que realmente querem vir também, porque eu sei que alguns não vai ser tão fácil. Mas Mas a assim, gente começa por eu. esses, né? Esses são mais. Isso começa por A gente aí. começa por quem aceita estar ao nosso lado e aos poucos nós vamos buscando os outros, né? Isso, com certeza. E então, assim, eu acho que eu tive muita sorte quando a gente trocou de escola. Porque eu sei que é uma escola conteudista, não é pioneira em inclusão, Uhum. né? Mas é uma escola que sempre quando eu tenho uma demanda, uma dificuldade, alguma questão, a escola acolhe, a gente conversa e a família tenta fazer a sua parte, a escola a sua e os terapeutas a sua. Esse tripé tem que funcionar junto. Muito mais do Que que a gente medicação, muito sempre mais do que diagnóstico.
o que a gente sempre coloca, né? A tríade precisa funcionar para que de fato Isso, a evolução da criança isso, aconteça, né? Dentro da isso, escola, a escola fazia o papel dela, a família dentro da família fazia o papel dela, e dentro da clínica os terapeutas fazerem o papel deles, né? E o isso. quanto é importante isso que tu traz do colo, né? Porque o conversar, o se colocar no lugar do outro, assim como tu falaste, eu tenho a minha bandeira, eu levanto a minha bandeira e é o que eu defendo. Mas ao mesmo tempo, eu também sou colo para os típicos, né? Para que eles se sintam acolhidos por mim e também acolham os meus, né? O quanto é importante isso. E uma fala que tu colocou, que eu acho que é de suma importância, que é o diálogo, né? É, Que nem tu colocou. Eu cheguei na escola e conversei com a diretora. Eu disse, ó, vem cá, vamos conversar aqui, né? Meu filho até, eu preciso, né? Você não chegou, né, batendo o pé. A gente sabe que a escola dos meninos é uma porcentagem pequena do que a gente tem hoje, né? Infelizmente, não, essa não é a realidade de todas. Mas com uma conversa, com um diálogo, eu acredito sim que a gente possa chegar num consenso. E é muito importante também, né, que a gente não invada o espaço do outro, né? Porque assim como eu não gosto de ser invadida dentro do meu espaço clínico, a gente precisa entender que a escola também não gosta de ser invadida no seu espaço escolar. Quando eu digo isso, eu digo de querer chegar impondo determinadas coisas, né? A gente precisa ter uma conversa e explicar a situação. Olha, né, a gente tem que trabalhar dessa forma, devido a essas características, né, trazer à tona todas as pautas e juntos encontrar a solução. Porque não é impondo que a gente consegue, né? é o diálogo e não impor, sabe? Eu sei que a gente tem leis, que a gente tem direitos, eu não estou dizendo que não tem que batalhar por isso. Tem que Uhum. levantar a bandeira e tem que ir atrás, mas eu acredito muito num bom diálogo. Claro, se não tem diálogo, bom, aí não tem o que fazer, Paciência, né? né? Paciência. Mas assim, no momento mais difícil, quando eu cheguei na escola e o Caetano começou a apresentar também lá pela metade do ano uns comportamentos que ele se desorganizava, tinha que sair com ele, fazer passeio, caminhar para voltar, para se reorganizar de novo. Eu lembro que a diretora, que é a Berenice, que eu adoro ela fez uma reunião com a equipe nossa e conosco, e ela disse assim para mim: o Caetano é funcional. E eu acredito nele. E nós vamos tentar fazer de tudo para ajudar o Caetano. E a gente vai conseguir. Pode ser que a gente não consiga, mas a gente vai tentar. Eu nunca esqueço da fala dela, sabe? Eu carreguei isso comigo, o Caetano é funcional. Só que eu estava tão perdida que naquele momento eu me senti muito acolhida enquanto mãe, sabe? Uhum. Então, assim, quando a escola também tem lá suas dificuldades, eu também preciso escutar, né? Que não tá fácil, que tá demorando, mas vai vir, tá tentando, Uhum. sabe? Que às vezes não é, é rápido, já consegui o monitor, não consegui, tá vindo, sabe? E Então, aí muitas entra vezes a eu fiquei empatia, né, lá na Rochelle? escola, muitas vezes eu fiquei de tarde na escola, no Uhum. lado de fora, porque sim, se tinha uma desregulação e precisava, eu tava ali. Uhum. Ou eu largava e voltava, entendeu? Ou fiz umas jogadas no início. Sim. Hoje eu O que posso é dizer assim, de. Tu fez consigo o teu respirar, papel, né? eu fiz Eu, meu quanto papel. família, eu estou aqui para dar o suporte que a escola precisa, né? Sim, sempre me coloquei assim, aconteceu alguma coisa, liga para mim, liga para o meu marido, a gente vai para aí, ou a gente tenta resolver Uhum. a distância, não deu, estamos indo, é assim, né? E então, assim, esse diálogo é importante, sabe? Eu acho que foi o caminho que a gente escolheu e que ambos os lados, né, conseguiram se resolver e dar certo.
Os meus filhos estão Sim. bem assistidos. Eu sei Ai, que que coisa tem boa. escolas que têm casos do autismo dentro do espectro que demandam mais, cada caso é Uhum. um caso, a gente já falou sobre isso, Sim. mas eu sempre penso que a gente não pode perder a esperança, né? Que a gente Uhum. precisa continuar acreditando no nosso filho, sabe? Que sempre a gente vai encontrar pessoas que vão estar ali para nos dar um passo de cada vez que seja, para conseguir alcançar essas pequenas vitórias. Tem dias que às vezes dá uns estresse aqui, não pense que ai, a Rochelle tá lá na Mil Maravilha, porque com terapia e tudo, escola dando certo, nossa, não. Tem alguns episódios que às vezes saem fora, mas assim, aquela coisa, acredita, paciência, colo, escuta, Uhum. sabe? Tempo ao tempo. Às vezes eu também perco a paciência. E aí, quando eu não consigo resolver, eu disse, Kleber, tchau, deixa pro pai. Quando vejo que o pai tá mais nervoso, sai, aí Vem entro cá, eu. que agora Então a é gente comigo. fica isso. E às Uhum. vezes, quando eu vejo que aqueles pequenininhos lá vêm bater de frente comigo, porque agora eles entram em umas discussões Uhum. do que eles querem, às vezes, eu digo assim, então tá, outra hora a gente conversa. Tudo E bem. não dou palco, como diz a Nath, a nossa aba, não dá Uhum. palco. Não dá Tem coisa palco, que é tu não isso aí. precisa entrar no, né? Então, e aí a Exatamente. gente Não vamos segue. reforçar esse comportamento, né? Isso, não reforçar, né? Porque Não a vamos coisa vai ficando um reforçar esse calor, assim, comportamento. intenso, e não precisa, Uhum. né? Rochelle, então o nosso tempo está quase acabando, mas eu gostaria que tu dissesse para nós aqui o que tu aprendeu, né? O que tu aprendeu sobre a maternidade atípica, o que ela trouxe para ti como lição de vida, assim, num olhar tipo o que eu posso transmitir, né? O que eu aprendi de verdade com isso. Eu aprendi, gente, resiliência, tá? Paciência. E se eu não acolher meu filho e eu não acreditar nele, quem vai fazer isso por ele? É eu, mãe, é eu, pai, sabe? A gente vai ter os outros suportes, os outros apoios dos terapeutas, da escola, da família, da rede de apoio. Mas é o pai e a mãe que vão construir esse caminho, sabe? É a gente. Então, assim, não deixem de acreditar nos seus filhos. Mesmo que ele esteja lá no nível de suporte 3. Tem vários relatos por aí de várias histórias que chegaram ao nível de suporte 1, sabe? Tá dentro do teu filho, sabe? Então, vai atrás, acredita nele e não desiste. Amém. E é sobre isso, né, Rochelle? O maternar é sobre isso. Maternar é sobre acreditar, é sobre vivenciar, é sobre um dia de cada vez, resiliência, empatia e não desistir em hipótese alguma. Porque se nós desistirmos dos nossos filhos, quem é que vai ser o suporte deles, né? Com certeza. Então, eu escutei um professor, na verdade foi o Dr. Tiago Cássio, que em uma aula que estávamos, ele colocou, e eu aquilo, desde aquele dia, mudou muita coisa. Sempre tive isso, que a família é o aporte de tudo, né? A família é o centro de tudo. Mas naquele dia ele disse assim: quem salva a criança com autismo é a mãe, Tu imagina, né? o meu pai e a minha mãe nunca imaginaram sobre os meus diagnósticos, nem eu. 40, vou receber os 45, quase 46, 45 do segundo tempo, terceiro. Mas o meu pai e a minha mãe, eles sempre nos apoiaram para ir para frente, sabe? Principalmente educação, assim, eu tive muito apoio. E eu não seria nada o que eu sou hoje se não fosse sim o meu pai e a minha mãe, Uhum. sabe? Me deram
todo o suporte, todo o apoio para chegar onde eu cheguei. Mesmo lá, sem entender muito esse comportamento X, esse comportamento Y, porque eles não, naquela época não se falava muito sobre isso, né? Só que para o Caio Caetano a gente já tem um Não se entendimento tinha o maior conhecimento que a gente que tem se tem hoje, hoje. né? É, Mas tu vê que é exatamente isso, né? Mesmo sem o conhecimento, eles foram a tua base. Eles em todo momento, eles acreditaram em ti. Em nenhum momento eles disseram que tu não era capaz, não, né? sempre E a acreditar. gente vê muito isso, que é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos acreditar nas nossas crianças. Nós Eu sempre precisamos digo, acreditar. Oi? eu acho que o meu pai, ele já fazia aba sem saber que ele fazia aba. Porque o meu pai sempre foi um cara de nos proporcionar vivências e Hum, experiências, sabe? Então ele inventava uma coisa aqui, uma coisa ali, e eu me lembro disso da minha infância, eu fico pensando, meu Deus, é isso. Ele fazia sem saber, sabe? sim. Enfim, Que coisa boa, né, Rochelle? é, Isso é muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de todos, Rochelle. Muito eu obrigada pela que tua agradeço a troca, oportunidade aí. por ter nos contado sobre a Rochelle, sobre o Caetano, sobre o Caio, sobre as tuas vivências, né? O autismo, ele vai além de um rótulo, né? Nós precisamos olhar para as nossas crianças de fato e sim acreditar que elas são capazes de tudo de acordo do seu tempo, né? Então, gente, muito obrigada. Um abençoado descanso para todo mundo. E terça-feira que vem a gente tem live com uma outra mãe incrível aí para a gente continuar partilhando vivências e ver, né, que o autismo dentro da casa de cada um é de uma maneira e não tem nada de errado, né? A gente precisa Parabéns só pelo projeto. compartilhar. Ai, obrigada, gente. Brigadão. Boa noite. Boa noite.